Procuradora Eunice Dantas, a senhora já recebeu o que pediu à Justiça em relação ao inquérito da da Operação Babel? Oi, Gilmar. Não, nós ainda estamos esperando essa remessa por parte da Terceira Vara Criminal. Já foi autorizado a remessa e compartilhamento das provas, mas ainda não chegou aqui. Por que demora? Olha, eu acredito, eu não tenho assim, nada oficial esclarecendo isso, mas é porque a época que a gente pediu a documentação, o processo não estava, o inquérito não estava na Justiça Estadual, ele estava na mão do Ministério Público, que estava preparando a denúncia. Agora, com o retorno dos autos, a Terceira Vara Criminal, já houve o despacho do recebimento da denúncia. E aí, nesse mesmo despacho, ela autorizou a remessa e o compartilhamento. Eu acredito que a demora foi justamente esse tempo que o processo não estava na vara e estava no Ministério Público para preparar a denúncia. Muito se fala sobre um suposto áudio, né, que existiria de uma conversa entre o hoje prefeito Erivaldo Nogueira, à época candidato a prefeito, com o sócio proprietário da empresa Torres Empreendimentos. Esse áudio realmente existe? Foi feita alguma gravação? Eu não sei, porque o que eu conheço do processo é o que a imprensa saiu. Sim. Que já saiu na imprensa. Então, eu não tenho certeza se esse áudio existe não ou não. Às vezes as pessoas confundem, às vezes pode não ser um áudio. O que eu também já ouvi é que não foi um áudio, foi registros de ligações. Ah, registros de ligações. Entre Edivaldo e isso o eu empresário. soube também, que houve registro de ligações entre Edivaldo e o dono da torre, às vésperas da eleição, e houve também os saques. Mas eu não tenho conhecimento de nada do inquérito, ainda não sei o que saiu na imprensa. O saque, a delegada Daniela chegou a dizer que o COAF registrou realmente o saque, me parece, de cerca de 4 milhões de reais às vésperas da eleição. Esse é um dos caminhos que a senhora vai tentar percorrer para chegar à verdade? É, exatamente. A gente tem que ver como os fatos hoje estão se mostrando, a imprensa está o tempo todo mostrando como estão ocorrendo esses financiamentos ilegais de campanhas eleitorais. E uma das práticas é essa mesmo, é saques em dinheiro e entrega a um operador que vai trabalhar depois de redistribuir para o candidato beneficiado. Então é isso que nós vamos apurar. O que é que foi feito? A gente sabe que não é comum a empresa sacar 4 milhões de reais da sua conta, principalmente às vésperas da eleição. Então, ele precisa justificar onde foi parar esse dinheiro, para que foi esse saque, qual era a necessidade de sacar 4 milhões de reais de uma conta em espécie, principalmente com esse agravante, vésperas de eleições. E aí, o que chamou a atenção do Ministério Público Eleitoral são justamente esses fatos. Houve ou essa ligação telefônica, ou o registro de ligações entre o dono da torre e o candidato, então o candidato Edivaldo Nogueira, no mesmo período. Posteriormente, ainda houve a revogação do contrato do lixo anterior e um contrato emergencial com a própria torre. Então, isso tudo são indícios fortes que precisam ser investigados. Pode ser que não tenha relação nenhuma, mas há indícios que de alguma coisa errada nessa transação houve. Não tem dúvida, né? Que existem indícios. Exatamente. Existem indícios de irregularidade. Tanto que o próprio COAF comunicou. O COAF só comunica quando ele entende que houve operação suspeita. A própria identificação do COAF dessa movimentação suspeita, e é uma movimentação suspeita, ninguém pode deixar de dizer que não é. Sacar 4 milhões de uma conta bancária em espécie é uma movimentação bastante suspeita. Pessoas mais próximas do empresário dizem que ele já é habituado a fazer isso, que é normal. Ou seja, de sacar 2, 3, 4 milhões. Isso a gente vai verificar no inquérito, se for necessário. Eu não sei como está o inquérito. Eu sei que teve quebra de sigilo bancário, que foi informado, até pela ter descobrido o saque. Mas a gente pode estender um pedido de quebra maior, com um período maior, para verificar. E ele também... Se há uma habitualidade. Se há uma habitualidade. E ele precisa explicar para onde vai essa habitualidade. Lembrando, no meu entender, a gente tem que tratar questões de forma diferente. Ele é uma empresa que presta serviços públicos. Ele é uma concessionária que acaba prestando serviços que seriam de natureza pública e eles são contratados para isso, remunerados pelo poder público. Então, as contas dele têm que ser transparentes. É diferente de uma empresa particular que não atua em nada no ramo público, não recebe nenhum recurso. Até a gente podia entender de uma forma mais branda, mas uma pessoa que vive de recursos públicos, ela tem que ter uma transparência maior. Então, precisa justificar o porquê que se ele faz esses saques com frequência, para que ele precisa? Que não é normal, não é racional, até pelo perigo hoje da violência, você sair com dinheiro, esse montante de dinheiros em espécie na rua. Hoje, qualquer transação se faz por transação bancária. Então, ele tem que explicar, mesmo que ele venha fazendo esse saque normal, esses saques normais são para quê? O que é que ele está usando com esse dinheiro tanto? Ele está abastecendo caixas 2?
ou pagando propina de outra corrupção que venha a ser feita. Tudo isso ele tem que explicar. Porque o que a gente vê hoje, esses saques são para isso. Exato. Ou seja, do que ele disse que é normal, se existe alguma anormalidade do que ele aponta como normal. Né? Exato. A gente ouve aí pela imprensa, por exemplo, a delação do Marcelo Odebrecht, todos os eles achavam isso normal. Exato. Fazer isso de uma forma normal. Isso não é normal. Uhum. Então, principalmente pelo fato dele ser um prestador de serviço público, remunerado pelo poder público, ele tem que ter mais transparência nas suas contas também, da sua empresa, e explicar o que é que está havendo com tantos saques, que não é uma coisa, nenhuma empresa faz isso. Eu sei. A senhora também vai caminhar pela estrada do fato de que Zé Antônio, proprietário da torre, fez esse saque, o COAF não iria mentir, evidentemente, não, de jeito o porquê nenhum. do saque que ele vai ter que esclarecer. Ligações que podem ter havido de telefone entre o então candidato Edivaldo e o próprio Zé Antônio, sócio proprietário da torre, e o fato de que no início da gestão Edivaldo prefeito foi feito um contrato emergencial com a torre. A senhora vai buscar também esse caminho? Por que tudo isso? Se há alguma ligação? Esse é o caminho e essa é a ligação. É justamente todo esse emaranhado que se montam os indícios de que alguma coisa errada houve. Junto ao saque, as ligações com a posterior contratação da empresa. Por dispensa, quando já havia uma empresa contratada. Se não houvesse uma empresa contratada, mas havia uma contratação. Eu preciso olhar no inquérito também se tem. Por que ele rescindiu o contrato? O que é que a empresa anterior deu de motivo para ser rescindido o contrato? E para que essa necessidade de contratação emergencial, já que você tinha uma empresa executando o serviço? Que mesmo que ela não estivesse fazendo o serviço bem feito, mas poderia se fazer uma licitação normal, rescindir o contrato pela execução do serviço. Em que a própria empresa Torre poderia ganhar, se fosse o caso. E não esse contrato emergencial assim que assumiu. Uhum. Essa insistência do prefeito em pedir à bancada que não aceita a instalação da CPI do lixo também estaria ligada a isso aí? Eu acredito que sim, porque, no meu entender, se não tem nada para ser escondido, é melhor que se abrisse a CPI e esclarecesse os fatos. Eu acho que isso só agrava a situação, porque se não há nada irregular, por que não abrir a CPI? Então, quando a pessoa está fazendo de tudo para barrar uma CPI, é porque, no meu ver, tem coisa a esconder. Porque quem não tem coisa a esconder, quer mais que se investigue, se apure e saia depois, não apurou-se e não foi encontrado nada. O prefeito Edivaldo Nogueira corre o risco de ser preso? Olha, Gilmar, pelo crime eleitoral é muito difícil. Pela própria pena do eleitoral, o próprio rito do eleitoral é diferente, um pouco, porque ele vai ser processado em um tribunal. O recebimento ainda tem que se deliberar pelo recebimento da denúncia. Pelo fato do crime já ter ocorrido. E isso na hipótese de nessa ter ocorrido. Dessa hipótese tem que ter ocorrido. E não, como nós estamos em ano eleitoral, não tem perigo de estar ocorrendo novamente, pelo menos em relação ao eleitoral. Exatamente. Então, o risco da gente... Pelo menos em relação àquela eleição. Àquela eleição e a esse crime. Porque são uma das questões que a gente pede a prisão preventiva também. O risco da pessoa fugir, é um risco de estar ameaçando testemunhas, de estar cometendo crime. Então, em tese, até o momento, não há nenhum desses indícios para a questão eleitoral. Lembrando que esse caso ele vai ter existem duas vertentes. Existe a parte que o Ministério Público do Estado está apurando, que é a parte de corrupção, peculato, essas coisas, e crime de dispensa indevida de licitação, e há o nosso, que é o crime eleitoral. Que o nosso crime eleitoral é prestar informações falsas à Justiça Eleitoral na prestação de contas. Então, nós estamos apurando sobre outra vertente. Esse trabalho que parte do Congresso Nacional vem fazendo, tentando fazer em relação ao Caixa 2, para livrar, então, meio mundo de gente lá, deputados federais e senadores, pode beneficiar o prefeito? Pode sim, porque o que eles estão querendo... Porque não existe na legislação eleitoral um crime com esse nome, crime de Caixa 2. Exato. O que existe, que a gente usa, é o artigo 350, que é a prestar declarações falsas à Justiça Eleitoral, que é o que funciona, que é o que acontece. Todo candidato, acabando a sua eleição, ele tem a obrigação de prestar conta de todos os seus gastos. Exatamente. Então, quando eles não prestam conta de toda a sua arrecadação, prestam uma declaração falsa. Agora, pelo projeto das 10 medidas, existe realmente tipificar o Caixa 2.
Para ficar mais delimitado. Mas o projeto das 10 com medidas. Penas, das 10 medidas, que com pena até maior. Que foi a proposta inicial do Ministério Público Exatamente. Federal, perfeito? Exato. Mas o que querem os congressistas é uma outra Aí coisa. Os congressistas quiseram já se beneficiar disso. Isso. Então eles até podem ser que ele aprove o cara, mas o crime do Caixa 2. Mas a partir de agora. Querem dizer que aquele crime, o que aconteceu anteriormente não vale. Então, esse é o perigo. Se eles conseguirem fazer isso, então, exatamente, pode beneficiar esse é o prefeito Edivaldo. Para beneficiar o prefeito Edivaldo. Não só o beneficiar, claro, a beneficiaria também, né? Se acontecesse isso. A gente não crê que isso vai acontecer. Porque se isso nós vier a acontecer, a senhora vai parar a investigação, então? Bom, se acontecesse isso, se não houver mais crime, não tem mais o que investigar. Não tem mais o que investigar. Senão até eu estaria fazendo um abuso, seria um abuso mesmo. Exatamente. Mas a depender de como se passar essa questão e como passe, ainda as questões jurídicas, né? Porque existia o crime. Só se ficar bem específico que aboliu todas as penas relativas, todos os crimes relativos àqueles fatos. Porque o que acontece é o seguinte, apesar de a gente não ter um crime delimitado como no crime de Caixa 2, mas há um artigo 350 do Código Eleitoral que se encaixa perfeitamente e tem admitido. Então, se eles não revogarem expressamente esse artigo, não tem problema. Então, que ele não sai expressamente dizendo que aqui não se aplica o artigo 350 àqueles casos. Mas, senão, você fica só mudou o crime, mas o crime cometeu. Entendi, então, vai depender de como eles venham a tratar essa matéria. Exatamente. Mas o que eles querem mesmo é a anistia ao Caixa 2. Né? O prefeito Edivaldo Nogueira corre risco de tornar-se inelegível para uma próxima eleição? Sim, para uma próxima eleição, aí o que vamos acontecer? Vamos supor aqui que haja indícios para a gente fazer a denúncia, a gente apresenta a denúncia. Agora, ele só fica inelegível. A denúncia vai ser recebida pelo tribunal, o tribunal tem que se reunir, receber a denúncia. Depois se faz a instrução do processo, houve testemunhas, provas, o que for necessário. E, ao final, existe uma nova sessão para o julgamento. Vamos supor que ele seja condenado, aí sim ele fica inelegível, porque aí ele já se encaixa na lei da ficha limpa. Como ele já teve uma condenação por um tribunal, se até, vamos supor, as próximas eleições... Porque não há necessidade nem do trânsito em julgado, né? Não, para a ficha limpa não. Seja condenado por um colegiado. Por um órgão colegiado. Então, se ele foi condenado por um órgão colegiado, ele já está inelegível. A senhora passa para a história em relação à Assembleia Legislativa de Sergipe, o caso das subvenções. Há algum outro caso envolvendo a Assembleia que esteja com a senhora? Não, recentemente nós não estamos com nenhum caso envolvendo a Assembleia. Nós ainda estamos concluindo a eleição municipal. Isso. Mas não há nenhum outro caso além das subvenções que esteja nas suas mãos em relação à Assembleia Legislativa? Não, agora não tem nenhum. Nas minhas mãos agora não tem nada. Agora sim, eu tinha o hábito de dizer, vou encerrar, mas sim, é difícil encerrar conversando com a senhora. No caso ainda das subvenções. Sim. Né? Há deputados que correm risco de não poder ser candidatos no próximo ano? Sim, eles todos aqueles que saíram daqui condenados, eles estão inelegíveis para o próximo ano. Estão, porque todos que foram condenados estão inelegíveis. Porque eles se enquadram na lei da ficha limpa. Mas entendi. Porque foram condenados por um tribunal colegiado. Exato, porque dizem alguns advogados que o recurso suspende a inelegibilidade, mas não suspende o caso da lei da ficha limpa. Não, exatamente. O problema está na ficha limpa. O recurso suspende para eles não perderem o cargo agora. Exatamente. Tanto que estão no cargo. Isso. Porque aí eles só podem perder o cargo com trânsito de julgado. Mas pela lei da ficha limpa, todos eles estão inelegíveis. Mas pela lei da ficha limpa, eles foram condenados. E da condenação já foi condenação a inelegibilidade por 8 anos. Já estão todos no acórdão, já constou isso. E se reverterem a situação em Brasília? Eles só podem ser candidatos se eles conseguirem reverter essa situação em Brasília. Hoje, algum deles resolvessem pleitear, vamos supor, algum cargo na eleição passada, todos estariam inelegíveis. Na eleição passada? De 2016. Vamos supor que algum deles, algum deputado desse estado queria ser candidato a prefeito. Ele estava inelegível. E agora vai ser a mesma questão. Hoje todos eles estão inelegíveis. Todos. Hoje, para eles ficarem elegíveis, ele tem que conseguir ou uma liminar ou reverter a decisão no TSE. Nenhum deles conseguiu, que seja do seu conhecimento? Nenhum deles conseguiu nenhuma liminar. Nenhum deles conseguiu. Mas essas liminares eles só procuram às vésperas da eleição. Justamente em cima mesmo. Até para que não haja tempo para derrubar a liminar. Recorrer e derrubar a liminar. Exatamente. É o que ocorre. O caso dos 3 conselheiros do Tribunal de Contas, o Ulisses Andrade, Angélica Guimarães e Suzana Azevedo. Como foi que passou isso aqui
no Ministério Público Federal em Sergipe? Olha, essas questões, como eles hoje são conselheiros do Tribunal de Contas, toda a questão criminal vai para o STJ. Então a gente encaminha para o PGR todas essas questões. E o que eu tenho conhecimento é que em relação à deputada, a então deputada, hoje conselheira Angélica Guimarães, já foi oferecida a denúncia criminal por crime de peculato e falsidade e foi arquivada em relação a Suzana e Ulisses. Mas eu não sei as razões de nenhum dos três, até porque não está mais na atribuição nossa aqui. A atribuição agora é do PGR. Eu sei que a denúncia da Suzana, da Angélica, foi o vice-PGR, que José Bonifácio, que assinou. Sim. Mas assim, o que eu tenho conhecimento é porque eu não tive acesso nem à denúncia em si. Eu só vi a cota da denúncia. Falando sobre, mas foi relativo às questões da subvenção. Agora, eu pergunto à senhora o seguinte, para terminar. E eu tenho batido muito nessa tecla. Nós temos os casos que políticos já foram presos por compra de votos. Mas por que não se pune o eleitor que vende o voto? A verdade, pune-se também. A questão toda é porque no próprio Código Eleitoral, a pena de compra de voto, ela pode caber uma suspensão do processo. Então, dá-se a entender que o eleitor não foi punido. Mas há o crime... É porque o eleitor tem a sensação de que ele não é punido. Que ele não é punido. Mas a gente denuncia também a compra de voto do candidato junto com os eleitores. O que acontece normalmente com o eleitor... Como é o crime, que é chamado de menor potencial ofensivo, pode-se oferecer a suspensão do processo. Como ele cometeu só aquele crime, cabe a ele. Ao prefeito não cabe, ao candidato não cabe, porque normalmente ele comprou mais de um. Então, cada compra é um crime. Então, quando soma isso, aí ele passa do limite do crime de menor potencial ofensivo e já não cabe mais a suspensão. Exatamente. Aí, então, as pessoas acham que o eleitor não sofreu penalidade, mas ele sofreu. Ele foi processado, só que ele é beneficiado com suspensão do condicional do processo. Ele não pode permanentemente ser beneficiado. Só que ele tem outras consequências. Por exemplo, em outra eleição que ele venha aqui se aceitar uma compra de voto, ele não vai poder mais ser beneficiado, ele vai ser processado. Vamos supor que ele se envolva em outro crime, e ele que caberia uma suspensão dessa, e ele já não vai poder, lá atrás, ele já não poder mais ser beneficiado. Perfeito. Então o eleitor tem que ter consciência disso também. O fato dele, ele aceitar a compra de voto, tem várias implicações para ele. Tem as implicações, todas essas implicações criminais, porque ele vai vir, ele faz, é uma cesta básica que eu vou passar agora, uma prestação de serviço à comunidade. Mas vai que lá à frente ele comete outro crime e aí ele agora vai responder processualmente. Se perder o benefício que a lei dá por conta de um crime, sim, assim, que relativo a um valor pequeno, só que as consequências são grandes. Eles vendem o voto e depois ficam reclamando da má gestão do Quando gestor. Eles são os culpados. Eles são os principais culpados. Eu acredito que os eleitores os eleitores, em grande parte, eles são culpados pelos políticos que estão, maus políticos que estão aí. Porque são eles que colocam o político. Eles estão lá, eles veem os políticos serem processados, condenados, respondendo. Não é um processo que um político eventualmente sofre. Tem políticos aqui que a gente casa, conhecidíssimos, no Sergipe, no Brasil, que tem não sei quantos processos, se repetem, e são idolatrados pela população. Exatamente. Então você vai fazer o quê? E depois essa população vem ao próprio Ministério Público chorar, porque não tem educação, não está faltando saúde, está faltando remédio. Mas lá atrás eles se esquecem que foram eles que botaram aquele gestor lá, que já tinha fama de ruim, que já tinha sido processado, que já vem há muito tempo sendo processado por que muitas vezes foram chamados pelos mesmos eleitores de ladrões. Que eles mesmos chamam de ladrões. Então, a compra de voto tem a penalidade em si para o eleitor, mas a penalidade maior, no meu entender, é ele ficar com aquele gestor ruim durante 4 anos, tendo que aturar aquele governo. Perfeitamente. Doutora Eunice, nós temos vários casos aí no país inteiro de servidores públicos de diversas categorias, que eles se afastam durante o período eleitoral, na desincompatibilização, e vão, então, para uma suposta candidatura. Servidores que aparecem com 10 votos, com 5 votos, com 30 votos, ou seja, em que se demonstra pelo número de votos, claramente, de que não participaram de campanha eleitoral nenhuma, foram apenas candidatos pro forma. Eles podem sofrer alguma penalidade? Podem sim. Houve orientação da Procuradoria Regional Eleitoral para os promotores eleitorais que averiguassem essa questão. Aqueles servidores públicos se afastaram e que não fizeram atos de campanha e obtiveram pouquíssimos votos. Então, eles foram orientados. Lógico que cada promotor eleitoral ele está dentro da sua independência funcional. Isso. Cabe a gente, como Procurador Regional Eleitoral, emitir recomendações, coordenar, mas não cabe a gente se imiscuir na atividade fim dele, de obrigar a tomar alguma providência. Mas foi recomendado que uma das prioridades que tinha que ser dado era isso, era tanto a participação feminina na política, que é importantíssimo também, porque a lei manda
e houve muita burla quanto a isso, para completar a cota feminina. Muitos partidos botaram candidatos fictícios que fizeram 0 voto, 1 voto. Então, tanto essas questões Assine da participação. Tem pessoas que o promotor vai lá e ela nem sabia que era candidata. Alguém pediu que eu assinasse isso aqui. Então, a gente trabalhou muito nessa frente, junto com os promotores, que verificassem a participação feminina no processo político e também essas candidaturas fictícias de servidores públicos, porque a gente sabe que isso ocorre. Então, eles se afastam, passam o período ali afastado e, no final de contas, não tiveram quase nenhum voto, não fizeram atos de campanha e nós estamos atentos. E agora, a próxima eleição geral, quando chega na eleição geral, já é atribuição daqui da Procuradoria Regional Eleitoral, nós também vamos atuar nesses 2 focos de forma forte. Tanto que se cumpra a cota feminina, quanto em relação a esses servidores fantasmas, esses servidores, candidatos fantasmas, né? Que se beneficiam só dessa questão. Agora, sim, para encerrar mesmo, reforma política, se fala muito em reforma política, por sua experiência na Procuradoria Eleitoral, o que é que deve mudar na legislação eleitoral? Eu acho que a legislação eleitoral, na verdade, ela é boa. A lei da ficha limpa é uma lei boa, só que o que tem acontecido, na minha opinião, é que os tribunais é que estão enterrando a lei. De que forma? De que forma? Com diversas liminares, candidatos que estariam inelegíveis e conseguem rapidinho eliminar. Mesmo depois de condenado por colegiado? Mesmo depois de condenado. Tem casos aqui, esse ano a gente viu demais, por exemplo, candidatos condenados em tribunais de contas do Estado, tribunais de contas da União, condenados, essa condenação já ocorreu há 4 anos atrás, já pagaram inclusive a multa, e quando chega às vésperas da eleição, aí vão alegar que teve uma nulidade formal no processo e conseguem eliminar para se candidatar. Então, antes da lei da ficha limpa, a gente teve mais candidatos inelegíveis do que teve, por exemplo, esse ano. Com lei de ficha limpa. Quando devia ser o contrário. Quando devia ser o contrário. Agora, todos porque estão embasados em liminares. Liminares é aqueles que duram 2, 3 dias, mas que é suficiente para no dia do julgamento ele estar com aquela liminar. E aí ter sua candidatura deferida. Não precisa mudar muita coisa. O que precisa hoje da gente, antes de ficar fazendo mudanças que não vão chegar a lugar nenhum, é aplicar o que já temos. Já tem coisas boas para ser aplicada. Mas o que acontece é que não se aplica e daqui a pouco vamos fazer uma nova lei e se muda e continua ela sem ser aplicada de novo. Para mim, o que está acontecendo hoje principalmente é isso. Há outras questões assim, particulares, que eu não concordo, o sistema proporcional, todas essas outras questões que podem ser aprimoradas. Mas fundamental é que a lei seja respeitada. E muitos tribunais não estão respeitando essas leis, eles estão desfazendo. Liminares em época eleitoral saem assim de qualquer jeito. Ninguém analisa, sai liminares de 3 linhas, 4 linhas, às vésperas da eleição, e depois esse processo morre na justiça. Fica lá 2, 3 anos sem dar um andamento. Até porque a parte não tem interesse que dê andamento também, né? Não tenho a menor dúvida disso. A senhora votou em quem para a Procuradoria Geral? Eu votei... A eleita também esteve na minha relação. Eu acho que nós teremos uma boa gestão também. A doutora Raquel, ela sempre foi uma pessoa muito trabalhadora. E o mais importante de tudo isso é se consolidar essa independência do Ministério Público Federal, que se consolida também com essa indicação da lista tríplice. Porque diferente do chefe do Ministério Público do Estado, Procurador-Geral de Justiça, que há uma obrigatoriedade legal de que o governador escolha um da lista tríplice. Para a Procuradoria-Geral não. Para a Procuradoria-Geral não existe essa obrigatoriedade. Mas isso vem sendo feito desde 2003. Tem seguido e tem sempre sido nomeado o primeiro da lista. Isso. Desta vez não foi nomeado o primeiro, foi nomeado o segundo, mas foi respeitada a lista tríplice. Eu acho que é uma vitória nossa também, da sociedade, que com isso garante mais independência do Ministério Público Federal. Pelo que a senhora conhece, então, a doutora Raquel, chegando realmente à condição de procuradora-geral, ela não vai enterrar a Lava Jato. De jeito nenhum, ela já deu declarações em relação a isso. É normal haver alguma troca de equipe. É normal, claro. Isso é normal em qualquer setor, ninguém pode criticar. Se assumir o comando em algum lugar também, a equipe é minha. A equipe é minha, exatamente. Ela, com certeza, ela vai trocar alguns membros, outros poderão ficar. Ela já disse, inclusive, que já convidou a todos para ficarem. E ela, com certeza, vai dar a continuidade que o Janot vem dando. O Ministério Público Federal, apesar de ter o Procurador-Geral, ele não é só o Procurador-Geral, eles são todos os seus membros. Perfeito. E esses membros têm trabalhado com consciência, com responsabilidade das suas funções em benefício da própria sociedade, que é o que a gente quer, né? Muito obrigado pela entrevista, um abraço para a senhora e para todos os procuradores. Tá? Obrigada. Muito obrigado.